Olá, boa noite e paz do nosso Senhor a você, a sua família, que você esteja bem, que você esteja se cuidando. Como você bem sabe, aí você tem acompanhado o que temos postado no grupo, né, do WhatsApp, você percebe que ainda não retornamos aos cultos presenciais devido à pandemia, mas devido também à nossa obra. Estamos aí reformando, para a glória de Deus, estamos reformando o telhado, o nosso telhado do Templo da Missão Batista em Vilares das Palmeiras, substituindo as madeiras que estavam empenadas e agora colocando tudo por ferro, né? Substituindo por ferro. Tivemos também diversas reformas, né, que estamos realizando aí, e em breve, se o Senhor nos permitir, estaremos retornando aos cultos presenciais. Eu queria dizer a você, pedir perdão, porque não chegamos a postar no último domingo a lição de escola do culto, né? Na verdade, a mensagem bíblica na continuidade em Efésios. Nós não chegamos a fazer isso, mas nós estamos fazendo isso nesse momento, concluindo o que temos apresentado em Efésios. Hoje, então, teremos a conclusão e iniciaremos no próximo domingo, em maio, né, já entrando no mês de maio, que é o mês da família. E aí vamos, então, ter uma série de mensagens aí ao longo desse mês, pensando na família, que então é o nosso mês de maio. Eu peço que você acompanhe, esteja junto em oração, em acompanhamento das leituras, dos estudos e também das mensagens bíblicas aqui no canal, tá bom? Mas vamos, então, à palavra do Senhor nesta noite. E então eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos 19. Continuaremos falando de Efésios, ainda no texto base que utilizamos na última mensagem em Efésios, e vamos destrinchar, vamos explorar algumas outras realidades dessa igreja localizada em Éfeso, e vamos então explorar algumas realidades dessa igreja baseados no texto em Atos 19, que é o relato aí do movimento da igreja primitiva e que vai ser apresentado de forma mais detalhada ao longo das cartas ou das epístolas, né, nas epístolas paulinas, assim como nas epístolas que o apóstolo Paulo escreve aos pastores, né, as epístolas pastorais, como as epístolas gerais também. Então, o Atos, ele traz um resumo, o livro dos Atos, ele traz um resumo aí, um apanhado de todo o movimento missionário nas 3 viagens do apóstolo Paulo. E vamos, então, a Atos 19, que é justamente o relato do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e a implantação, então, do seu ministério em Éfeso, né, na igreja em Éfeso. Nós vamos ler do verso 10 a verso de número 20, que nos diz assim: Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais para seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, olha só que situação, desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes em Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Olha só. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa, então, é a palavra do Senhor, esse é o texto bíblico que vamos refletir nesta noite, tá bom? E você vai perceber comigo aí algumas evidências de como era a igreja em Éfeso. Nós vamos ver aqui três nessa oportunidade, mais três realidades, mais três evidências da igreja em Éfeso, e uma delas é que a igreja em Éfeso era uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Verdade é que a igreja sempre teve a função de ser missionária. Assim, uma diferenciação entre a missão da igreja no tempo, quanto a missão da igreja, que ainda não era igreja, né? Na verdade, a missão do povo de Israel no Antigo Concerto, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era uma missão que ela era, de certa forma, que as outras nações vissem a realidade, o caráter, a vida deste povo, do povo escolhido de Deus, e assim tivessem eles como modelo, como padrão de vida. Essa era a missão do povo de Israel no Antigo Testamento. Por isso, um salmo que gosto muito, o Salmo de 126, diz assim: quando o Senhor nos libertou do cativeiro em Sião, estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e o nosso lábio de cântico, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí você vê o decorrer do Salmo falando da questão daquele que planta, né, que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Mas você percebe como que esse texto evidencia isso, que as nações viram as grandes coisas que o Senhor realizava no meio deles. A igreja no Novo Testamento, ou a igreja, ou a aliança, o desenvolvimento da igreja neotestamentária, ela tem um exemplo de uma igreja que agora é chamada eclesia, ou seja, ek, do grego, é uma ideia de que é algo de dentro que sai. Eclesia, por exemplo, é a ideia de eclesia, de chamados, aqueles que são chamados para fazer algo de dentro para fora. Por isso entendemos hoje que a igreja pode ser traduzida como os chamados para fora, porque a igreja não mais tem essa função do Antigo Testamento de ser modelo e que devem se olhar para ela. Mas por isso que Cristo nos deu a grande comissão, que agora a igreja, ela vai para proclamar a mensagem de salvação. Ela vai ser agora uma proclamadora, um arauto, um testemunho do evangelho, das boas novas, dos feitos do Senhor para a humanidade. Então, precisamos entender essa dupla natureza aí da missão ao longo da história do Evangelho. Mas eu quero tratar com você, do verso 10 a 12, essa ideia, essa característica
da igreja em Éfeso como uma igreja missionária. E o que significa, então, ser uma igreja missionária, como Efésios vai nos trazer algumas características de uma igreja missionária. Diz assim, do verso 10 a 12: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, aqui vamos ver o perfil dessa igreja missionária, o perfil da igreja de Éfeso como uma igreja missionária. E nós não podemos pensar numa igreja missionária se antes ela não entender os feitos do Senhor Jesus e se antes ela não entender a sua missão diante dos feitos do Senhor Jesus. Por exemplo, uma igreja, para evangelizar, ela tem que ter um conteúdo. O conteúdo do evangelismo é justamente o entendimento do que a igreja tem, ou o entendimento que a igreja tem dos feitos de Jesus Cristo. Por isso, nós podemos ir à rua e testemunhar e evangelizar, porque nós entendemos o que Cristo fez, recebemos o que Cristo fez e obedecemos a Ele por meio do evangelismo. Portanto, essa igreja era uma igreja que isso fazia, uma igreja que passou pela pregação do apóstolo Paulo, primeiro na sinagoga, mas isso trouxe uma certa rixa. Isso a gente vai ver do verso 8 a 10, e aí a partir do verso 10 nós vamos ver que ele vai para a escola de Tirano, um lugar então que ele continua pregando o evangelho. Mas nós entendemos isso, que o evangelismo é algo essencial para a igreja. A igreja não vive se ela não proclama. A igreja, a função primária, a função especial da igreja é justamente o evangelismo. Por quê? Porque a igreja é fundamentada no evangelho. E se a igreja não é uma igreja evangelística, ela não está vivendo o evangelho. Por isso precisamos pensar nisso. E aí uma crítica que uma professora fez uma vez no seminário, e uma frase muito forte que eu sempre me lembro, é uma crítica de como a igreja foi transformada e como ela tem se transformado e se distanciado da vontade do Senhor. E ela diz que a igreja que deveria ser evangélica se tornou uma igreja babélica. E a igreja que deveria ser missionária acabou se tornando uma igreja mercenária. A igreja evangélica se tornou a igreja babélica e a igreja que deveria ser evangélica se tornou uma igreja que deveria ser missionária se tornou mercenária. Então, isso é uma realidade, um alerta aí para nós de sermos a igreja do Senhor que evangeliza, que prega o evangelho, que fala do evangelho, que vive o evangelho, que proclama a esperança que há em Cristo, a boa notícia de que Cristo Jesus é o Salvador do mundo. E aí nós vamos ver, então, na igreja em Éfeso, essa igreja que proclama, que evangeliza, que é missionária, que serve ao outro. Já disse alguém que o evangelho é uma vida em função do outro. Viver o evangelho é uma vida em função do outro. E isso é nadar contra a maré da modernidade, isso é nadar contra a maré da pós-modernidade, isso é nadar contra a maré do individualismo, do consumismo, do egocentrismo, ou seja, eu estou no centro de tudo. Eu não preciso olhar para o próximo. Para que isso? Pira um pouco, ou melhor,
eu esqueci como se diz, né? Acho que é farinha pouca, o meu pirão primeiro. O que isso evidencia? Que se tem pouco, eu não vou repartir, não. Se tem pouco, eu vou fazer primeiro o meu, garantir o meu. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a repartirmos o pão. A palavra nos ensina a servir ao outro. Servir ao outro. Isso é muito importante de pensarmos. Também entendermos que a nossa finalidade enquanto igreja não é de ficarmos presos em quatro paredes, meu irmão. Já foi falado no início dessa mensagem que nós, graças a Deus, nós podemos agora ter reformas no nosso templo, mas, meu irmão, isso não deve ser motivo para nos acomodar, isso não deve ser motivo para nos trazer. É claro que precisamos de conforto, sim, mas isso não deve ser finalidade. A estrutura, a beleza da igreja deve ser para que outros tenham desejo de entrar, de ser alguém que comunga conosco, e não uma finalidade para que nós fiquemos tranquilos e não realizarmos o ID do Senhor. Porque a nossa finalidade é ir. A grande comissão diz: ide por todo o mundo e não permanecei. A única ordem de permanecer que foi dada para os discípulos era para eles aguardarem a descida do Espírito. E até onde eu sei, o Espírito Santo já foi derramado, ele já habita em nós quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Portanto, não há nenhuma desculpa, não há nenhuma ordenança do Senhor para que permaneçamos. Pelo contrário, a ordem do Senhor e a grande comissão é ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Então, a nossa finalidade enquanto igreja é ir pregar o Evangelho, mas não só ir. E aqui nós vamos tirar proveito do que no grego se fala quanto a ir, e nesse texto não há uma ideia de algo que tem uma finalidade lá longe, mas é um indo, pode ser traduzido enquanto vou, enquanto eu estou indo, enquanto estou caminhando, eu estou pregando o Evangelho. Essa é a ideia, que a nossa finalidade é falar do Senhor, viver o Senhor e proclamar como uma igreja que é missionária, a modelo das ordens do Senhor e a modelo da igreja de Éfeso. Mas vamos ver no verso 12 que uma igreja que é missionária, ela tem manifestação de dons, ela tem manifestação de milagres, ela tem manifestação de libertação dos maus, porque ela é uma igreja que proclama a verdade. Vamos ver isso no verso 12, que diz que através do ministério do apóstolo Paulo, muitos feitos maravilhosos estavam acontecendo. E os enfermos levavam então os seus pertences pessoais e as enfermidades eram curadas. Os malignos, os espíritos malignos eram retirados. E aqui vamos ver então como que o testemunho da palavra permite uma igreja que é missionária, como ela pode viver o sobrenatural de Deus. Meu irmão, que você esteja ansioso, que você anseie pelo sobrenatural de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja. Deus tem muito a realizar, meu irmão. Deus tem muito a realizar e feitos extraordinários, feitos maravilhosos, feitos sobrenaturais. Mas isso só acontece se nós estivermos pautados na palavra de Deus. Isso só acontece mediante o testemunho de uma igreja que evangeliza, que testemunha, que serve ao próximo, que entende que a sua finalidade é ir. Portanto, os feitos maravilhosos são consequência de uma vida fiel ao Senhor. E aí você vai ver que ali acontece libertação de maus espíritos. Que aconteça isso, eu creio que haverá libertação de males, libertação de vícios, libertação da soberba, da arrogância, dos laços malignos que possam estar presentes no nosso meio, do espírito de contenda, de coisas ruins, de pessimismo,
Tudo isso é quebrado quando a mensagem do evangelho é proclamada, quando uma igreja se coloca à disposição de evangelizar, de realizar a obra do Senhor como uma igreja que tem uma missão. Isso é muito importante de pensarmos, que tudo isso, manifestações milagrosas e a libertação dos maus espíritos, acontecem somente quando uma igreja se dispõe a obedecer o ide do Senhor. E aí nós vamos ver, então, um segundo aspecto muito interessante dessa igreja em Éfeso. E o outro aspecto importante é justamente que a igreja em Éfeso foi uma igreja que desmascarou a falsa religião. Foi uma igreja que desmascarou a falsa religião. Você vai ver isso do 3 ao 17, em que acontece, então, que alguns exorcistas ambulantes judeus, né, eles estavam aí tentando expulsar alguns espíritos malignos, e eles falavam no nome... Vamos ler o que diz. Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só, o cara era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de modo que prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui temos um outro momento agora nessa narrativa que nós vamos ver algo interessante. Uma igreja que desmascarou a falsa religião. Uma igreja que desmascarou a falsa religião. Vamos ver aqui a presença de falsos mestres. Primeiramente, nós estamos estudando na nossa lição de EBD os falsos mestres, os falsos ensinos, aí em 2 Pedro, que nos fala justamente disso, justamente desses falsos mestres que se levantam na igreja com falsos ensinos, e como isso nos conduz aí, já falamos na lição de EBD, diversas características desses falsos mestres, mas vamos ver isso, que aqui estava presente pessoas que tinham um ensino falso com uma autoridade que não era de Cristo. Não era de Cristo. Então, um falso mestre, um falso ensino, sempre está respaldado em algo que ele não vive. Um falso mestre sempre está respaldado em algo que ele não está vivendo. Ou seja, ele não tem autoridade para falar do que fala. E isso conduz à vergonha. Isso conduz à vergonha, porque você vê que isso tomou conhecimento de todo lugar de Éfeso, porque era um homem de status, de prestígio. Eram filhos de um sumo sacerdote. Sumo sacerdote era um importantíssimo homem naquela cultura, um homem que tinha uma posição muito elevada religiosamente falando. Então vamos ver que os falsos mestres estão inseridos dos lugares mais, entre aspas, rasos da religião, quanto em altos escalões aí das religiões. Não se engane, meu irmão. Um falso mestre, ele nunca tem a autoridade dada por Deus, por Jesus Cristo. Ele não vive e compartilha dessa autoridade, que é a autoridade de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver isso, que nós precisamos entender que a nossa autoridade não vem de nós mesmos. Não vem de nós mesmos, mas nós podemos viver e falar em nome de Jesus. Por que a nossa oração é ouvida por Deus? Por que você acha que Deus nos ouve em nossas orações?
justamente porque não é nosso, não é por nós, não é pelo nosso mérito que Deus nos ouve. Deus nos ouve porque falamos em nome de Jesus. Deus nos ouve porque somos identificados em Cristo como justos. E como justos em Cristo Jesus, Deus ouve a nossa oração. Somente por isso. E aí você vai ver que a nossa autoridade, então, é uma autoridade respaldada em Cristo. Por isso temos autoridade para a expulsão de demônios. Por isso temos autoridade para a pregação do evangelho. Por isso temos autoridade para pregar e falar das verdades divinas. Porque a autoridade não é nossa. Foi-nos colocado essa autoridade por Cristo Jesus. Porque na grande comissão mesmo ele diz: eu tenho toda a autoridade debaixo dos céus e da terra, portanto, ide. Então Jesus diz assim, há uma transferência de autoridade. Cristo diz: eu tenho toda a autoridade, todo o domínio sobre céus e terra. Por conta desse domínio que eu exerço, eu livremente, espontaneamente dou. Portanto, eu transfiro essa autoridade à igreja. E aí ele diz: então vocês têm autoridade para pregar. Então vocês têm autoridade para ser missionário. Por quê? Porque a autoridade é minha e eu forneço isso à minha igreja. Então nós vamos ver que o falso mestre ele não tem esse respaldo do Cristo, porque o próprio texto diz que eles falavam no Deus que Paulo servia. Há uma autoridade terceirizada. Há aí uma posição de que é justamente isso, uma autoridade terceirizada. E nós precisamos entender que ser semelhante a Jesus nos traz autoridade. Somente isso. Somente isso. Você terá autoridade se você for semelhante a Jesus. Se você estiver com uma vida semelhante à de Cristo, uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida na presença de Jesus, isso trará autoridade à sua vida. Porque não é no muito falar, não é na forma como se impõe, não é nas nossas vestimentas, nada disso. É no relacionamento com Cristo que vamos evidenciar que há autoridade no nossa mensagem, há autoridade no nosso ensino, há autoridade na nossa palavra, no nosso viver. Somente a intimidade traz isso. Isso é muito importante que você pense. E, por outro lado, foi o que eu falei. Ser semelhante a Jesus traz autoridade, e a autoridade só é vivida pelo relacionamento com Jesus. Pelo relacionamento com Jesus. Isso é muito especial, porque Cristo diz que somos seus representantes, mas ele não só fala que somos seus representantes, ele fala que somos servos, mas ainda mais ele fala que somos amigos, ainda mais ele diz que podemos ser filhos de Deus. Então veja, os níveis de relacionamento se estreitando. Nós somos servos, ou melhor, nós éramos inimigos, rivais de Deus, e aí por Cristo nós agora nos tornamos servos do Senhor. Mas ele não só nos permite ser servos, mas ele permite sermos amigos de Deus. E não só sermos amigos, mas agora nós podemos estreitar mais ainda os laços e sermos filhos de Deus, coparticipantes agora da natureza divina, sermos um em Cristo Jesus, como família, como igreja. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que a autoridade só se desenvolve por meio do relacionamento. Porque não vos chamo mais escravos, mas amigos. Ser amigo de Jesus, meu irmão. Seja amigo de Jesus. Seja amigo do Senhor Jesus. Tenha como conselheiro, como ajudador, como sustentador, como mantenedor, o Espírito Santo de Deus, como conselheiro, como amigo. Tenha, meu irmão, esse relacionamento, porque é somente por meio do relacionamento que nós teremos autoridade. Autoridade.
E aí vamos ver justamente uma coisa interessante, que até mesmo pelo, pelo escândalo o Senhor pode ser glorificado. O Senhor quer ser glorificado independente das circunstâncias. O testemunho, o falso testemunho, evidenciou que Deus havia trazido uma mensagem e uma autoridade diferente daquela. O escândalo põe em evidência o que é verdadeiro e o que é falso. O escândalo põe em evidência o que é verdadeiro e o que é falso, o que é digno de ser temido, conhecido e reverenciado, e o que é digno de escárnio público, como foi o que o texto nos disse. E aí vamos ver então agora o quanto que essa verdadeira religião, a verdadeira religião, o que ela gera. Verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Qual fato? Que esses falsos profetas tiveram vergonha, porque os demônios os subjugaram. E aqui eu digo subjugaram, eles apanharam mesmo. Os demônios bateram nesses homens, deixaram eles sem roupa. Olha a vergonha. E aí isso foi ao conhecimento de todos. Isso foi ao conhecimento de todo mundo. E o que aconteceu diante disso? E aí que você vai ver como que o testemunho ele pode gerar, e como esse escândalo até gerou algo no povo, mostrando que o falso testemunho gera e o que pode gerar o verdadeiro testemunho, porque você vê que eles tomaram conhecimento. Então, as pessoas devem tomar conhecimento. E, de preferência, que tomem conhecimento do verdadeiro evangelho. Porque temos notícias demais falando dos erros, mas não há muitos falando dos acertos e das virtudes do evangelho. Então, que sejamos estes, falando do evangelho. Conhecimento. A verdadeira religião traz conhecimento. Em segundo lugar, o texto diz que houve temor. A cidade de Éfeso começou a ter temor pelo ocorrido. A verdadeira religião deve gerar temor ao nosso coração, deve gerar zelo pelo Senhor, pela palavra, por aquele a quem servimos. A verdadeira religião gera conhecimento, temor, e ela engrandece o nome de Jesus. Veja, veio temor sobre eles, verso 17, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por meio do escândalo, o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, foi evidenciada. Portanto, a verdadeira religião não só gera conhecimento, não só gera temor no coração, mas ela também engrandece ao nome do nosso Deus. Isso é muito importante que você entenda. E aí, então, nós vamos caminhar agora já para o final desse texto, que é o verso de 18 a 19, ou melhor, de 18 a 20, que agora nos vai trazer um pouco. Você percebe que há um desenvolvimento. Primeiro, a gente trouxe o perfil da igreja missionária. Isso desemboca o combate da falsa religião e a evidência da verdadeira religião. E o que isso vai conduzir agora? Isso vai conduzir a uma igreja em que os desviados são procurados e que os pecadores são salvos. Então, a igreja missionária evidencia a verdadeira religião, que conduz a uma igreja que chama, que os desviados são chamados, são procurados, e os pecadores são salvos. A gente vai ver isso agora nesse último aspecto do verso 18 a 20, que diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas
reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o texto, então, que encerra esse momento que vamos ver a respeito da igreja em Éfeso, entendendo isso, que a igreja missionária revela a verdadeira religião que conduz os desviados ao retorno e os pecadores à salvação. E aí você vai ver que havia práticas pecaminosas. Havia práticas pecaminosas de magia profunda, algo muito profundo, mas que pela pregação do verdadeiro evangelho, que pela atitude missionária dessa igreja, houve a libertação dessas práticas. As pessoas entenderam a sua realidade e, diante disso, se converteram ao evangelho. Por isso, meu irmão, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Por isso, nós não podemos deixar de pregar a verdade do evangelho. Porque as pessoas, elas precisam entender a sua realidade pecaminosa. As pessoas precisam entender a sua realidade como pessoas que ofendem a Deus. E isso deve trazer conhecimento do seu pecado, isso deve trazer arrependimento, libertação das práticas pecaminosas. Porque foi isso que aconteceu. O povo foi tão cheio do evangelho, tão cheio da revelação de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da revelação do verdadeiro evangelho, que as suas práticas pecaminosas foram evidenciadas em público. Confissão pública de pecados. Há quanto tempo isso não acontece no nosso meio, meu irmão? Isso é muito difícil. Porque é muito difícil mesmo você confessar os seus pecados. Mas isso é sinal de arrependimento, isso é sinal de mutualidade, isso é sinal de comunhão. Você percebe isso, que havia libertação das práticas pecaminosas. Oramos por um tempo, e que assim chegue no nome de Cristo, em que o verdadeiro evangelho será pregado por uma igreja que é missionária, e isso vai levar ao verdadeiro evangelho, vai evidenciar as que são falsas, e isso vai ser colocado à tona, isso vai ser evidenciado, e as pessoas então serão libertas das suas práticas pecaminosas. Mas há algumas atitudes muito interessantes que esse texto nos fala no finalzinho. Ele fala de crer, confessar e denunciar. Veja o texto. Veja o texto que diz. Verso 18. Muitos creram, confessando, denunciando publicamente suas próprias práticas. Então, o que precisamos entender? Que o verdadeiro evangelho primeiro nos leva a crer. Crer, exercitar a fé, esticar a fé, como diz pastor Jeremias Pereira, nossa fé será esticada. O verdadeiro evangelho nos conduz a isso, a crer na palavra do Senhor e nas manifestações do evangelho. Em segundo lugar, o crer deve nos levar a algum lugar. E este lugar é o lugar de santidade. E no lugar de santidade, há a confissão. Por isso que eles criam e confessavam os seus pecados. Não só confessavam, mas denunciavam suas práticas. Isso é muito importante. O texto não diz que eles denunciavam as práticas do outro. O texto não diz isso. O texto não diz que eles apontavam o dedo para o irmão pecador e falavam denunciando o pecado do outro. O texto diz que quando há quebrantamento, em primeiro lugar, a denúncia é do meu pecado. Então, meu irmão, se você consegue facilmente denunciar o pecado do outro e não o seu, há algo errado na sua vivência de fé. Há algo errado na sua vivência de fé, porque Cristo mesmo denunciou isso. Ele disse que tem alguns que conseguem ver o problema que está lá pequenininho no outro, mas não vê que tem uma trave agarrada no seu olho assim.
um negócio grande assim, atrapalhando a sua vista, a sua visão, mas você consegue ver o outro, o cisco que está lá no outro. Então, precisamos entender isso. Esse texto nos ensina muito sobre isso, muito sobre isso. Que quando há quebrantamento, quando há uma igreja missionária, quando há uma igreja edificada, uma igreja que combate a falsa religião, em primeiro lugar, o quebrantamento acontece em mim. Em primeiro lugar, a confissão de pecado acontece no meu. Primeiro, o meu pecado é falado, é denunciado por mim mesmo. E tem que ser crente de verdade, meu irmão, para ter essa coragem. Não é qualquer um que tem essa coragem, não. Mas nós temos muito mais facilidade em condenar, em confessar, em denunciar o pecado do outro. E aí o nosso fica escondido a 7 chaves. Esse texto nos ensina que os pecadores virão ao encontro de Cristo. Pecadores serão salvos, desviados voltarão à casa do Pai, se nós tomarmos a atitude de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ao invés de querermos apenas denunciar o pecado alheio. Isso é muito forte. E o texto me ensinou muito sobre isso, que tenha te ensinado também. Mas isso nos ensina, então, que esse processo que acontece, crer, confessar e denunciar as próprias práticas. Isso é muito forte. E aí o texto continua falando que isso conduziu a quê? A ação, a combate, a eliminação das práticas antigas. O que eles fizeram? Queimaram os seus livros de magia, de feitiçaria, os seus livros de práticas pecaminosas. Então, a confissão não deve ser um mero argumento, mas deve ser também resultado em atitude, em ação de oposição às antigas práticas. Por isso que eles queimaram. Eles queimaram como um combate à idolatria. Combate à idolatria. Colocaram outra coisa no lugar de Deus. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, o que tem sido ídolo na sua vida? Desculpe. O que tem sido ídolo na sua vida? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem tomado mais o seu tempo do que Deus na sua vida? O que tem tomado mais a sua alegria do que a presença de Deus na sua vida? Talvez isso seja um ídolo. E você deve, como esse povo, em atitude de quebrantamento ao Senhor, queimar tudo isso. Queimar tudo isso. Colocar diante do Senhor toda essa impureza, todo esse pecado, toda essa idolatria, todo esse falso ídolo, todo esse ídolo, toda essa falsa religião, que não nos ajuda em nada em avançar, não nos ajuda em nada para avançar no verdadeiro evangelho. Então há um combate aqui à idolatria. Há um combate à idolatria e gera, então, algo muito precioso nesse povo no último verso. E aqui encerramos, que diz que o resultado de tudo isso, o resultado de uma igreja evangelista, o resultado de uma igreja evangelística, na verdade, o resultado de uma igreja que evangeliza, o resultado disso, dessa igreja que evangeliza, é a proclamação do verdadeiro evangelho, da verdadeira religião que combate as falsas idolatrias, as falsas doutrinas, que combate aos falsos mestres, que põe em evidência o verdadeiro evangelho e conduz, então, a um quebrantamento, aos desviados serem chamados à presença do Senhor, conduz à salvação de pecadores e, importante, leva à confissão pública dos seus próprios pecados e não, primeiramente, a denúncia do pecado alheio. Mas o que vai gerar, então, isso tudo? O que toda essa atitude gera? O verso 20 vai falar. Assim, a palavra do Senhor crescia. Meu irmão, a palavra do Senhor deve crescer no nosso coração. A palavra do Senhor deve crescer na nossa vida. A palavra do Senhor deve crescer no nosso meio. A palavra do Senhor deve crescer na nossa vizinhança, no nosso bairro.
A palavra do Senhor crescia. Mas ela não só crescia. Não sei se você já viu aquela árvore que cresce, 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 e do nada ela para de dar fruto, murcha e morre. Adiantou de que o crescimento? Se ela não frutificou, se ela não permaneceu, se ela não criou raiz. Então, antes de crescer para cima, você deve crescer em raiz, em fundamento, em firmamento. E o nosso firmamento é Cristo. Devemos nos firmar nele. Então, essa igreja mostra que a palavra crescia, mas ela não só crescia, ela prevalecia. Porque tão importante quanto o crescimento é prevalecer. Não é só importante crescer, meu irmão. Crescimento, nós não estamos preocupados com o número. É importante, sem dúvidas. Sem dúvida alguma, é muito importante. Mas precisa haver crescimento com qualidade, com firmeza, com fundamento, com prevalecimento na palavra. Precisamos entender isso. Porque a palavra prevalecia poderosamente. Porque uma árvore, ela pode crescer, ela pode até mesmo permanecer, mas se ela não der fruto, de nada vale. Por isso que precisamos crescer na palavra, permanecer na palavra, mas tem a última palavra do texto diz poderosamente. É necessário poder. E o poder do evangelho. É necessário o poder do evangelho para haver crescimento, para haver prevalecimento, mas para haver tudo isso de forma poderosa. Porque nós vamos entender que o texto da nossa campanha de missões mundiais diz isso. Viva o poder de transformar. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Então, que possamos entender que uma igreja que é missionária, a modelo da igreja de Éfeso, uma igreja missionária é uma igreja que vive a verdadeira religião e que gera, então, um imã em que os desviados são atraídos e que os pecadores são salvos. Que sejamos essa igreja, meu irmão, que cresce na palavra, mas que prevalece nela poderosamente. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço. Estaremos, então, a partir do próximo domingo, estudando aí a questão das famílias, um estudo, uma palavra poderosa a respeito das famílias aí nesse mês de maio. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.